Esse jogo está em desenvolvimento desde os tempos em que o PlayStation 4 ainda era novidade. Começou como um projeto de uma única pessoa e foi crescendo até virar um estúdio pequeno com cerca de 40 pessoas. Ainda assim, é pouca gente para entregar algo desse tamanho. E dá pra sentir isso, a ambição tá toda lá, mas a falta de experiência também aparece em vários momentos. O marketing vendeu Lost Soul Aside como o Final Fantasy de um cara só, e sim, ele impressiona em alguns pontos. O combate é rápido, cheio de efeitos de luz, cortes cinematográficos e aquela vibe estilo Platinum Games misturado com Final Fantasy. Basicamente um jogo que não tem vergonha de ser exagerado. Isso, num primeiro momento, é legal. Diferente de quase todo jogo moderno que insiste em enfiar um tempero Souls-like em tudo, aqui a ideia é só se divertir com combos, golpes espalhafatosos e lutinhas frenéticas, mas é aí que mora o problema. Quanto mais você joga, mais percebe que a coisa não se sustenta. O sistema de combate é vistoso, mas bagunçado, falta polimento, falta cadência, falta impacto, e quando um jogo que deveria te deixar vidrado começa a virar uma experiência cansativa, bem, já dá pra imaginar o rumo. Visualmente também é um verdadeiro montanha-russa. Em alguns cenários você fica de boca aberta, texturas bonitas, criaturas enormes, aquele ar de next gen. Em outros parece que você voltou no tempo e ligou o Xbox 360. A inconsistência é gritante. E quanto à história, olha, se eu tivesse que definir em uma palavra, esquecível. Só a introdução prende, com uma promessa de algo maior. Depois, vira um amontoado de diálogos genéricos que você vai atravessar só esperando a próxima luta. E, por favor, não se deixem enganar pelos trailers chamando isso aqui de RPG. Lost Soul Aside tem alguns elementos de customização e progressão, mas é superficial. Ele tá muito mais próximo de um hack and slash clássico do que de um RPG completo. Os primeiros combates também não ajudam muito. São bonitos de ver, com alguns golpes chamativos, mas travados na prática. Os controles não têm aquela precisão que se espera de um hack and slash, e é bizarro dizer isso de um jogo que já está sendo desenvolvido há mais de uma década. Como assim 11 anos e ainda assim parece desajeitado? A coisa melhora quando aparece o Lord Arena, basicamente o Grimoire Noir de Nier, só que em vez de um livro, ele tem um dragão. É ali que o jogo finalmente engrena e você sente que há potencial, só que demora. Nas primeiras horas a sensação era, tá, mas qual é a desse jogo? Sim, tem mais conteúdo depois, mas não tanto quanto você gostaria. Entre as missões, você sempre retorna às docas, que funcionam como uma espécie de hub, só que esse hub é simples demais, quase vazio. Não tem missões secundárias, não tem NPCs interessantes, só paredes invisíveis te travando e alguns itens espalhados pelo chão, coletados de forma bem desajeitada. E o pior, a maioria desses itens não serve pra muita coisa. A ideia mais criativa do jogo é o sistema de acessórios de armas. Você pode encher sua espada de penduricalhos que aparecem fisicamente nela e até escolher onde posicioná-los. Legal na teoria. Na prática, fica quase sempre feio. Acessórios flutuando, sobrepostos, gigantes demais. Parece mais bug de mod de PC do que recurso de design. E como a câmera tá sempre longe e a ação é frenética, você quase não nota nada disso jogando de verdade. O resto do sistema de progressão é mais tradicional, nada inovador, mas pelo menos as armas são um ponto alto. Cada nova que você desbloqueia tem mecânicas próprias, golpes diferentes, habilidades únicas. Não é aquele esquema preguiçoso de mesma arma, só que com skin diferente. Aqui, pelo menos, dá vontade de testar todas e experimentar o combate sob ângulos diferentes. E aqui a gente chega no maior problema de Lost Soul Aside. Ele não sabe o que quer ser. Em alguns momentos tenta bancar o RPG, cheio de personagens, e um enredo que finge ter profundidade, mas tudo acaba sendo subutilizado. Em outros finge ser só um hack and slash rápido, mas aí falta precisão, ritmo, cadência. O jogo precisava decidir. Ou abraça a narrativa e vira um JRPG mais robusto, ou assume de vez que é um jogo de ação e entrega velocidade e fluidez. Como não escolheu lado, ficou preso nesse meio termo esquisito e isso puxa tudo pra baixo. Agora deixa eu deixar bem claro, Lost Soul Aside não é um jogo ruim. É falho sim, tem escolhas estranhas sim, mas ruim não. Tem momentos em que ele brilha, principalmente pra quem curte esse tipo de jogo mais retrô. Ele parece uma joia perdida da era do Xbox 360. Se tivesse saído naquela época, provavelmente seria lembrado como um clássico meio bagunçado, mas de coração sincero. Desses que ganham uma reavaliação cult anos depois e que poderiam até render uma sequência mais forte. O ponto mais positivo são os encontros com chefes. A maior parte deles é criativa, com designs únicos e mecânicas interessantes.
quando o jogo não resolve te jogar contra o mesmo inimigo reciclado pela terceira vez seguida. Nessas horas dá aquele suspiro de frustração, mas quando o jogo se abre e entrega arenas bem feitas, chefes que realmente testam seu arsenal, a experiência sobe de nível. A exploração também tem seus lampejos. Sempre limitada, claro, mas em algumas raras fases mais abertas você sente aquela liberdade de experimentar. Quando aparece um desafio de plataforma ou uma variação na missão, Lost Soul Aside até surpreende. O problema é que isso logo é engolido pelo excesso de clichês de design. As fases são longas demais, arrastadas, repetitivas. Tem momentos em que você passa mais de uma hora no mesmo cenário, sem nenhuma mudança visual marcante. É combate atrás de combate, e no fim, a recompensa é outra sequência de cristais que te leva a uma subdimensão. E aí, amigo, a coisa desanda. Essas subdimensões são só polígonos flutuando no vazio, longas, sem graça, com aquele visual de protótipo. Pra piorar, o antagonista principal sempre aparece nelas como um vilão de Power Rangers. Surge, fala duas frases ameaçadoras genéricas e desaparece na fumaça pra voltar depois. Esse loop rígido de fórmula, missão arrastada, cristal, subdimensão, vilão caricatural, torna um jogo que já era tedioso ainda mais cansativo. Era pra ser emocionante cada vez que você pega um desses cupons de enredo, mas em vez de empolgar, dá aquele sentimento de sério que vou ter que repetir esse ciclo mais 3 vezes? E isso nunca é bom num jogo de ação. O combate, que deveria sustentar tudo, também não aguenta o peso. Os chefes têm barras de vida enormes. Até aí, beleza, já vimos isso em muitos outros jogos. O problema é que aqui a luta não é recompensadora. Os comandos são inconsistentes, a defesa e a esquiva não têm impacto, parecem moles, e às vezes simplesmente não respondem do jeito que você espera. O jogo não dá nenhuma indicação visual ou sonora clara de que você está prestes a morrer, então a maioria das suas mortes vem de surpresa. Em títulos de ritmo acelerado, isso é quase imperdoável. No fim das contas, Lost Soul Aside cansa. Ele tem coração, tem paixão, mas tropeça nas próprias pernas. Não é um desastre completo, mas também não é o hack and slash empolgante que prometia ser. É aquela experiência que oscila entre o uau, que legal, e o caraca, isso tá demorando demais. Se tem uma coisa que joga a favor de Lost Soul Aside, é o combate. Só que, infelizmente, o combate não chega a ser tão bom quanto deveria. Não é ruim, mas falta fluidez. E para um jogo que ficou em desenvolvimento por 11 anos, isso pesa. Esse mesmo problema pode ser estendido a praticamente todos os outros aspectos do jogo. Há boas ideias, mas a execução sempre tropeça em alguma coisa. Algumas áreas do mapa são realmente lindas, com cenários que parecem pintura digital, mas logo depois você cai em locais completamente genéricos e sem vida. A área das docas, por exemplo, que é o hub central para onde você volta o tempo inteiro, é inexplicavelmente uma das partes mais feias do jogo. E adivinha? É o lugar que você mais vê. Não dá pra entender. Até coisas simples como coletar recursos são feitas de forma estranha. Você corta uma planta com a espada, mas não há nenhuma animação de impacto. A planta simplesmente desaparece de forma tosca e aparece na tela um aviso de que você coletou o recurso. É anticlimático. O mesmo acontece com personagens que se teletransportam do nada, sem efeito ou transição. Parece que a versão final esqueceu de incluir os pequenos polimentos. Até salvar o progresso vira um processo burocrático. Você fala com um NPC, ele dá 2 passos, inicia um diálogo, depois você seleciona salvar. Aí ele se afasta e se aproxima de novo só para abrir o menu real. É um passo extra que não serve para absolutamente nada, mas que quebra o ritmo. Essas esquisitices não chegam a arruinar o jogo, mas vão acumulando atrito desnecessário que te tira da imersão. No PC onde joguei, ainda apareceram falhas técnicas, tive alguns travamentos completos. Em certos momentos, inimigos simplesmente pararam de se mexer. Pulos bugados, quedas estranhas de física e até softlocks em zonas de carregamento. Teve até chefe que congelou na minha frente e ficou lá, parado. Não foi injogável, mas os travamentos irritam bastante porque os pontos de controle são escassos. Nada de checkpoint no meio de lutas longas contra chefes. Se você morrer, é refazer tudo de novo. Em jogos de ritmo rápido, isso pesa demais. Mas aqui vai a parte boa. Quando o combate funciona, ele funciona. Depois que você pega o jeito, a coisa engrena. A variedade de armas é bacana, o sistema de combos tem profundidade e os encontros com chefes são muitas vezes espetaculares, e são muitos. Se você curte esse estilo Devil May Cry, Bayonetta, com inimigos que enchem a tela e exigem reflexos rápidos, vai encontrar bastante diversão. O problema é que o combate, mesmo sendo o ponto forte, não é bom o suficiente para sustentar sozinho um jogo desse tamanho.
e Lost Soul Aside insiste em se arrastar com fases intermináveis. A estrutura sempre aposta em áreas muito longas, repetitivas, onde pouca coisa muda além dos inimigos que aparecem. Eles tentam quebrar o ritmo adicionando elementos de plataforma ou quebra-cabeças leves, mas são tão sutis que não chegam a marcar presença. No fim, tudo se reduz a mais combate, e por melhor que ele seja, não segura o tranco por 20, 30, 40 horas. Então fica a pergunta, eu recomendaria Lost Soul Aside? Depende. Se você é fã hardcore de jogos de ação e não se importa em encarar alguns tropeços técnicos, vai encontrar aqui um prato cheio de chefes criativos, inimigos variados e momentos pontuais de brilho. Mas se você busca um RPG profundo ou uma experiência de ação realmente polida, talvez valha mais esperar por promoções ou futuras atualizações. No fim, Lost Soul Aside é isso, um jogo que nasceu de muita paixão, mas que tropeça no próprio peso. Não é um desastre, mas também não é a obra-prima que muitos esperavam. Tem coração, tem alma, mas falta um pouco de acabamento. Lost Soul Aside é aquele jogo que brilha em trailer e impressiona em gameplay de evento, mas quando você coloca as mãos nele, percebe rápido que tem algo estranho na engrenagem. Dá pra se acostumar? Talvez. Vai depender muito da sua tolerância. Eu mesmo já me diverti com jogos bagunçados, mas que tinham excelência em outras áreas. Aqui, porém, o combate é o pilar que sustenta tudo, e mesmo com certa profundidade, ele nunca chega a ser bom o suficiente para segurar o resto. A história não engata, a exploração é limitada e repetitiva, e os cenários, apesar de bonitos em alguns momentos, às vezes parecem apenas corredores gigantes e espaçados demais, transformando cada missão numa longa viagem tediosa. E quando você acha que o ritmo vai melhorar, o jogo decide apelar para chefes com barras de vida quilométricas e escudos de invulnerabilidade. O resultado? Você passa minutos batendo em algo que não pode ser ferido até quebrar uma barra de atordoamento. E claro, tem ainda os inimigos que simplesmente se curam de novo, porque aparentemente a equipe achou que o jogo não estava frustrante o suficiente. No fim, é isso que mais cansa. Não porque seja um desastre. Longe disso. Lost Soul Aside tem momentos realmente divertidos, algumas lutas de chefe épicas e até mostram um potencial enorme. Mas o excesso, a falta de polimento e o tédio acabam pesando mais do que deveriam. Se tivessem cortado gordura, melhorado a fluidez e reduzido pela metade a vida de alguns chefes, talvez estivéssemos falando de um novo clássico. Do jeito que está, fica preso no meio do caminho entre ambição e execução. Então, vale a pena? Eu diria que só para fãs hardcore de hack and slash que conseguem ignorar falhas e se contentar com os flashes de qualidade que aparecem aqui e ali. Para todo o resto, é um daqueles jogos que ficam melhor na teoria do que na prática. Mas quero ouvir de vocês. O que acharam de Lost Soul Aside? Vale a tentativa ou é melhor esperar uma promoção? Comenta aí embaixo porque eu quero saber. E se curtiu esse vídeo, já sabe. Deixa o like, se inscreve no Arcadia e ativa o sininho para não perder nada. Todo dia tem review, lista e aquele papo gamer sem filtro. Eu sou o Marco e esse foi mais um episódio do Será que Presta? A gente se vê na próxima. E até lá, que seus chefes tenham barras de vida normais, pelo amor de Deus.